Ô, pastor, muito obrigado. Aleluia. Graça e paz, pessoal. Boa noite. Que alegria poder estar aqui com vocês. Que honra mesmo. Você poderia se colocar de pé por um momento? Aleluia. Eu brinco com as pessoas que eu cresci nesse ambiente de igreja, sabe? Eu cresci vivendo tudo isso, participando, não é? Muitas vezes de vários cultos, não é? Cresci nisso, né? Eu brinco que eu sou uma criança que eu sou um adulto hoje que pode dormir em qualquer ambiente, porque eu dormi no meio do louvor, então assim, não importa o barulho que estiver acontecendo, já estou acostumado, cresci nesse ambiente, cresci vendo papai pregando, não é? E eu sempre me dizia uma coisa quando era criança: nunca vou me tornar esse tipo de pregador que manda a gente falar com o vizinho. Acabei me tornando. Procura uma pessoa aí do seu lado. Aleluia. Fala assim: hoje você veio não somente para receber, você veio para participar. Participar do mover do Senhor. Aleluia. Amém. Você está aqui comigo? Amém. Agora olha para outra pessoa e fala assim: se prepara para receber da poderosa, infalível palavra de Deus. Porque veio um cara do Japão e o que ele diz é que essa palavra funciona do outro lado do mundo. E se funciona lá, funciona aqui também. Aleluia! Ei! Louvado seja Deus! Aleluia! E sabe, meus irmãos, como é bom estar aqui entre os meus irmãos. Eu sei que eu tenho uma família, não é? Inclusive eu tenho uma família cearense, não é? Meu tio, primo está aqui comigo hoje também. Que alegria poder estar aqui com vocês. Eu brinco que eu amo muito o sotaque de vocês. Tem algumas palavras que eu amo muito falar, que eu aprendi aqui agora, que é o valha-me Deus. É muito bom. E a entonação do valha-me Deus é muito bom. Essa é muito legal. E também a outra é Javeis. É muito bom. E aí tem a abreviação, que é o BIS, né? Muito bom. E o macho. O macho sempre vai estar em primeiro, né? O macho, né? Muito bom. Eu cresci ouvindo meu pai falando isso, né? Graças a Deus tem que crescer macho, né, gente? Né? Nos dias de hoje, cada coisa que acontece. Aleluia. E é uma família muito grande a que eu tenho aqui no Ceará, porque existem muitas igrejas Verbo da Vida aqui. Amém. E assim, eu me sinto muito acolhido por vocês, porque eu saí do Brasil com 8 anos de idade, 15 anos morando no Japão, minha infância, adolescência, o começo agora, não é, da vida adulta, sempre foi lá. Então, muitas vezes o meu contato com a minha família era um pouco escasso, mas sempre tinham igrejas Verbo da Vida em contato com a gente, e eu me sentia acolhido, me sentia lembrado. Quem aqui participou do dia Verbo da Vida de Missões? Amém. Se você participou desse dia, meu irmão, quero dizer para você que você faz parte dessa missão no Japão. É a oferta que é retirada nesse dia. Já comprou geladeira pra gente, já comprou carro pra gente lá quando a gente precisava, não é? Já comprou brinquedo pra mim e pro Caleb quando a gente era criança. Então você realmente faz parte dessa missão, você faz parte dessa visão. Quando eu ganho uma alma japonesa lá, meu irmão, tá indo pra sua conta também. Amém. Aleluia. E sabe, queridos, eu estou indo em várias igrejas aqui no Brasil e no Japão também, é o que eu tenho falado. É que muitas vezes eu percebo que quando nós estamos em um momento de adoração, um momento de louvor, mais parece que estamos em um karaokê do que de fato em um louvor, um momento de adoração. Sabe, você está aqui para se entregar ao Senhor, não somente para receber ou participar de um espetáculo, porque muitas vezes a gente vem com essa imagem. Me perdoe deixar você ficar em pé, aguente um pouquinho. Porque eu falei para você, cresci nesse ambiente de igreja, sempre fiquei trabalhando, sempre servi. E às vezes a gente tem aquela mentalidade: não, hoje eu não estou servindo, hoje eu vim para receber. Só que, será que eu não posso servir e receber também? O que será ser só receber? Será que a gente não foi convidado para participar e sempre estar sensível ao Espírito Santo de um culto? Aleluia. Oh, como Deus é bom. Você está preparado para a gente ter um momento assim? Aleluia. E sabe, irmão, quando nós estamos abertos ao Senhor, abertos ao Espírito, grandes coisas acontecem. Eu não me canso de me dizer isso, eu estou falando em todos os cultos que eu vou.
A língua japonesa é muito complexa. É formado por 3 alfabetos. E existem também 3 formas de falar a mesma palavra. Tenego, Sonkego, Kenjogo. Tenego é a forma mais simples, é a forma desu, masu, é a que a gente usa no dia a dia. E tem uma segunda forma chamada Sonkego. Sonkego é quando eu falo uma palavra e uso para alguém a elevando. Eu elevo a outra pessoa. Muito usado para falar talvez com um professor, com um médico, com alguém, alguma autoridade civil. Nós usamos esse tipo de vocabulário. Só que existe um terceiro. E esse terceiro, que se chama Kenjogo, eu não somente elevo a pessoa que eu estou falando, só que ao mesmo tempo que eu elevo essa pessoa, eu me rebaixo no meu modo de falar. Estávamos em um momento de adoração com os nossos irmãos lá no Japão, e uma pessoa começou a orar em línguas, e ela começou a repetir a mesma palavra, e eu atento àquilo, eu falei, isso é japonês, eu estou entendendo o que ela está dizendo. E ela estava dizendo haiku, que significa ouvir. Só que não era um ouvir normal, era o ouvir nessa terceira forma. Quando eu elevo a pessoa que está dizendo e me rebaixo para poder ouvi-la. E tem muitas pessoas passando por problemas, coisas às vezes de ansiedade, ou sempre pensando que todos estão falando contra ela, todos estão contra você. É porque você está tão grandão que não está conseguindo ouvir a voz do alto. E eu te convido, meu irmão, a gente ter um momento de entrega ao Senhor. De entrega ao Senhor, onde você vai falar, Senhor, não sou eu, é Tu em mim. Não é o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, é o que o Senhor fez por mim. E quando a gente entra nessa posição, estamos aptos para ouvir. Porque, meu irmão, se eu não entendo a minha posição, eu não vou poder receber da dele. Aleluia. E você quer receber coisas do alto? Amém? Então vamos entender o nosso lugar. Sabe, eu convido você a dar a igreja é grande, a dar um pequeno passo da pessoa que você veio junto hoje, ficar um pouco separado, aonde você possa fazer uma oração sincera ao Senhor, abrir a sua boca. Amém? Aleluia, feche seus olhos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, exalte o nome dEle. Oh, Senhor, atanonau romenta taimas. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque não sou eu, Pai, é Tu em mim. Obrigado, Senhor. Oh, Pai. Oh, só o Senhor é Deus. Oh, Seire Shama. Seire Shama. Konorei Hayo Anata ni sasagemasu. Anata ni sasagemasu shuyo. Sabe, eu estava em um momento em minha vida que eu não estava passando bem. Não estava bem, não tinha nem forças às vezes para levantar da cama. Estava num princípio de depressão. E toda vez que eu ia dormir ou antes de comer, eu fazia uma oração. E a minha oração era: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Senhor, por aquilo outro. Em nome de Jesus, amém. Eu estava passando por uma dificuldade, eu não estava bem, eu sabia que eu não estava bem. Só que as minhas orações eram as mesmas. E no fundo, existia uma raiz de orgulho de: não, peraí, está tudo bem. E sabe, meu irmão, viver pela fé, essa palavra da fé que nós pregamos, não é negar a existência do problema. Não é fingir que está tudo bem e esperar que as coisas melhorem. Não, isso não é fé. E eu mesmo naquela situação, precisando de ajuda, eu não conseguia dobrar os meus joelhos e fazer uma oração sincera ao único que poderia resolver a minha situação.
Sabe, eu estava fazendo uma oração tão repetida que às vezes eu poderia falar assim: Deus, sei lá, a oração de ontem é amém. Do que eu teria medo? Por que eu teria medo de confessar a Deus? Uma fraqueza, talvez uma dor que eu estou sentindo, sendo que Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. E sabe, às vezes por falta de entendimento, eu achava que se eu falasse com o Senhor um problema que eu estava passando em uma oração, eu ficava com medo: nossa, será que eu estou fazendo uma oração de incredulidade? Será que estou indo contra a fé? Meu irmão, mas quando eu entendi que eu deveria ser sincero com Deus e falar: Deus, eu estou passando por isso, não estou conseguindo superar isso sozinho, e Pai, eu preciso de ajuda do alto. Quando eu aprendi a me colocar nessa posição, agora eu fiquei disponível para ouvir a solução do alto. E quando a palavra de Deus vem, fé é gerada para superar o problema. Só que quando, meu irmão, você está ignorando isso, não está fazendo orações sinceras, a palavra de Deus não está entrando, logo não gera fé para superar o problema. E eu convido você hoje, meu irmão, a fazer uma oração sincera ao Senhor. Orações sinceras são importantes. Aleluia. Você pode fechar seus olhos mais uma vez. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, Pai, o Senhor consolando pessoas. Obrigado, Pai, por relacionamentos reatados, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Pessoas fizeram oração, Senhor, dizendo: Senhor, eu quero um casamento melhor, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito agora, Senhor. Obrigado, Pai, por uma unção que despedaça o jugo em operação agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado. Durante esse momento, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se deitar perante o Senhor, fique em uma posição onde você julga ser confortável, fique à vontade. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele canta: Tu és digno de tudo. Sim, Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia, levante suas mãos. Obrigado, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, pela Tua unção tocando pessoas agora. Right there. It's right there. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, a unção. A unção, Pai, que despedaça todo o jugo, tocando pessoas agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar. No nome de Jesus, tocando corações, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Sabe, quando eu estava triste no Japão, alguma coisa acontecia, tinha um livro que eu sempre lia, chamado Milagres, do irmão R.W. Chamba. Toda vez que eu lia esse livro, eu me empolgava, porque é um livro, uma coletânea de milagres. E tem um milagre que se chama Nunca é Tarde para Deus.
O irmão Chambad estava em uma cidade no interior dos Estados Unidos e ele faz um sermão. Ele prega lindamente dizendo que nunca é tarde para Deus. E no final do sermão, uma senhora vem até ele com um papel e coloca na frente dele e fala: irmão Chambad, eu quero você dizer agora que nunca é tarde para Deus. Era uma carta de divórcio do marido dela que a tinha deixado, ela junto com seus 4 filhos. Ele diz no livro que olhou para aquela carta, olhou para aquela mulher e disse: eu continuo pregando que nunca é tarde para Deus. Ele fez uma oração e ele diz no livro que era muito fácil para ele fazer isso porque ele morava muito longe. Essa mulher provavelmente nunca mais iria vê-lo. Só que ele diz assim: tome aqui o meu endereço porque a senhora vai me contar as boas notícias. E meses depois ele recebe uma carta lá dizendo que poucos dias depois, aquele homem teve um encontro com Jesus e voltou para casa. Ei, meu irmão, nunca é tarde para Deus. Quantos casamentos eu vi sendo reatados no Japão? E meu irmão, se funciona lá, funciona aqui também. Aleluia. Aleluia. Às vezes tem problemas que estão assim: meu Deus, tenho que resolver hoje. Resolver para ontem. Repete comigo: nunca é tarde para Deus. Levante suas mãos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus, Senhor, que nunca chega atrasado. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, respostas e soluções. Respostas e soluções, Senhor, chegando na hora perfeita agora, Pai, no nome de Jesus. Casos que pensávamos ser impossíveis, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua unção operando agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Muito obrigado. Já já eu chamo vocês. Aleluia. Queria colocar uma foto para você ver, só para você poder me conhecer melhor. Essa aqui é a nossa família. Quem aqui conhece o pastor José e missionária Joanice? Não é? Eles estiveram aqui com vocês alguns meses atrás, não é? Eu brinco que dos 4, pessoal, eu sou o mais normal, sou o mais tranquilo, não é? Pai, mãe estão ligados aí. Meu pai é mais, no 220, né? Ele é acelerado, não é? Missionário Dionísio, o Calebinho, aqui a gente devia ter mais ou menos, ele devia ter uns 8, eu deveria ter uns 15 mais ou menos, não é? Foi da, acho que a vez retrasada não, da segunda, terceira vez que a gente veio ao Brasil, depois que a gente já tinha ido para o Japão. Não é? O pastor Simon Potter, ele sempre fala que o missionário é como se fosse uma baleia. Ele vai a águas profundas, não é? Por muito tempo para poder caçar, só que tem que voltar para respirar. Não é? Então esses tempos que nós temos aqui no Brasil, é esse respirar para poder voltar com mais força, mais ímpeto para o campo e fazer muito mais lá. Amém? Queria passar para você uma segunda foto. Esses somos nós agora, não é? Glow Up chegou, graças a Deus. Vou apresentar vocês de novo, talvez você não reconheceu, não é? Estamos muito mais bonitos, né? Pastor Jussier, missionário Dionísio, Caleb e Josué. Caleb agora está com 18 anos, terminando o ensino médio. Eu tenho 23, atualmente trabalho junto, tenho uma empresa de marketing, trabalho também na igreja como pastor auxiliar e pastor de jovens, e tenho o trabalho evangelístico também do UP, que mais tarde eu vou estar lhe apresentando. E para fazer você ficar alegre, meu irmão, sei que você já está, somos 3 igrejas no Japão. Aleluia. Tóquio, Yamanashi e Aichi. Quem é que gosta de carro? Se eu lhe contar, meu irmão, que nós temos um ponto de pregação na cidade de Toyota. A fábrica da Toyota é tão grande que ela tem uma cidade própria, nós temos um ponto de pregação lá, a cidade está sendo transformada, fazemos evangelismos mensais, pessoas têm sido alcançadas por essa palavra da fé. Quem é que gosta de Fórmula 1? Se eu te contar que temos um ponto de pregação na cidade de Suzuka.
Meu irmão, bem pertinho ali do circuito, é onde nós temos as nossas reuniões, e Suzuka tem sido alcançada, amém? Aleluia! Assim como outras cidades, junto com Nagoya também, está para iniciar um ponto de pregação. Já temos em nossas reuniões lá em Nagoya, mais de 20 pessoas se reunindo lá, né? Daqui a pouco vai sair de um GC, de um verbo lá, para um ponto de pregação. E meus irmãos, essa palavra da fé está correndo lá, amém? Aleluia! Queria te passar também aqui um segundo vídeo, para você se animar. 今週あなたの喜びが彼を満たし、そして彼がどんどんとあなたが彼を愛していることを彼がどんどんと知っていくことを祈ります。イエス様の力によってあなたが自分の人生を彼に捧げて、そして本当の平安、本当の喜びを分かっていくことを祈ります。主よ、あなたの平安が今ここにいることを。 O que você acabou de ver, meu irmão, foi um japonês aceitando Jesus no meio da rua. Aleluia. Amém. Você pode repetir comigo? Essa palavra funciona. Aleluia. Glória a Deus. Que honra, meu irmão, estar aqui com vocês. Sabe, eu tenho falado muito sobre oração nos lugares que eu tenho ido. E existe uma frase que eu vou falar aqui. E seria muito bom você anotar também. É uma frase que tem mexido muito comigo. Do nosso querido pastor Smith Wigglesworth. Que ele diz assim: o Espírito Santo é o fôlego do homem espiritual. E a única maneira de continuar respirando dele é permanecer em oração. Vou repetir para você mais uma vez. O Espírito Santo é o fôlego do homem espiritual. E a única maneira de continuar respirando dele é permanecer em oração. Aleluia. E sabe, meu irmão, se eu sei que a oração do justo vale muito os seus efeitos, eu tenho que gastar tempo em oração. Eu tenho que investir tempo em oração. E sabe, eu já passei por vários estágios na minha vida, não é? E sabe, quando eu era criança, quando ia ter momentos de oração, eu achava que era uma eternidade. Não sei se você ainda acha, mas para mim, eu começava a orar, meu Deus, não vai acabar nunca. E eu ficava muitas vezes preocupado e pensava, nossa, será que sempre vai ser assim? Será que eu nunca vou conseguir? Porque eu ouvia testemunho de pessoas, uma vez eu ouvi aquelas irmãs, não é, que subiam para dar um testemunho, e as irmãs sempre falavam que acordavam de madrugada, às 3 horas da manhã para orar, e eu, uau! Se eu acordasse para orar de madrugada, era só para dormir de novo. Eu lembro de uma cena já, o que marcou a minha vida. Estávamos lá no Japão, eu era criança ainda, eu devia ter uns 10, 11 anos. E estavam lá pastor Raimundo e Vânia, lá de Salvador, junto com a gente. Pastor Jefter também, na época devia ter minha idade, devia ter uns 24 anos mais ou menos. Então estavam eles, né? Pastor Raimundo e Vânia, os meus pais, Jefter, lembra isso, Jefter, um jovem de mais ou menos 23, 24 anos, já era professor do Rema na época, mas bem jovem, e eu. E aí Vânia, ela faz assim, queridos, vamos orar por 1 hora em línguas. Aí todo mundo fala, amém, vamos orar, vamos ter esse momento. E eles começam a orar. Começam a orar. E eu lá comecei a orar também. E aí Vânia, ela fala assim, se passaram 5 minutos. E eu, o quê? Como assim? Eu já estava no final da minha oração, eu estava repetindo já umas 3 vezes. E ela, 5 minutos, eu, como assim? Eu quietinho assim, com vergonha, não é? 5 minutos, meu Deus, pareceu que foi meia hora. E aí eu fiquei assim na minha, olhando para o pessoal orando, e só eu levantei o olho. Voltei a orar também, e comecei a orar. E aí depois de um tempo ela fala, 20 minutos. E aí eu escuto o Jefter rindo. E aí foi uma risada, meu irmão. Não foi uma risada de na unção, não. Foi uma risada de desespero. Aí eu lembro disso e eu pensei, para mim foi 5 minutos, para ele 20. Só que hoje, meu irmão, homens de oração, hoje eu consigo orar. Só que, meu irmão, vai haver o tempo dos 5 minutos. Depois vai ter o tempo do 20. Mas sabe o problema, meu irmão? É você, às vezes, estar ali se esforçando nos 5 minutos e por achar cansado, na próxima vez orar só 4. Não, a gente vai crescendo, amadurecendo. A mesma coisa com a leitura da palavra.
Sabe, ainda sou bem jovem, tenho 23 anos, a maioria dos meus exemplos vai ser o que eu vivo. E há pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, quando eu tinha insônia, eu acordava para ler a Bíblia. Porque eu sabia que ia me dar sono e eu ia dormir. Mas eu parei por causa disso? Não, meu irmão. Comecei a ler. Comecei a perguntar ao Espírito Santo: Senhor, não estou entendendo isso, o Senhor pode me explicar? Comecei a orar. Comecei a fazer orações sinceras ao Senhor sobre o meu dia a dia. Comecei a perguntar para Ele o que é que ia acontecer hoje. Comecei a orar e dizer: Pai, para quem o Senhor quer que eu ministre hoje? Pai, será que tem algum amigo meu que está passando por alguma situação e o Senhor quer que eu carregue uma palavra? Porque eu pensei, se eu posso fazer esse tipo de oração, por que eu não fazia antes? Porque se eu posso perguntar a Deus tantas coisas, tantos mistérios para Ele me revelar, será que Ele não pode me revelar algo que pode ser de alcance para aquela pessoa que trabalha comigo? Ou meu colega de escola, meu colega de trabalho? Porque se eu posso jejuar e orar para que o Senhor, não é, traga aí uma mensagem inspiradora e poderosa para o dia de domingo, eu posso criar expectativa, meu irmão, para viver o poder do Espírito Santo no meu dia a dia. Glória a Deus. Só que isso, meu irmão, só vai vir para você, a ficha só vai cair quando eu começar a tratar o Espírito Santo pela pessoa que Ele é. Porque muitas pessoas, se a gente não tomar cuidado, vamos estar tratando o Espírito Santo como uma mera força. Quem aqui já assistiu Star Wars? Eu gosto muito de dar esse exemplo, sabe? Eu assisti Star Wars, não é? E tinha um copo de água ou controle remoto. Depois que assistia, eu olhava para o controle e fazia: venha. Não é? E ficava usando ali a força. Só que tem muita gente tratando o Espírito Santo como se fosse uma mera força, não é? É o power. Você pergunta para algumas pessoas o que é o Espírito Santo, alguns podem falar: é aquele negócio que sobe, desce. O pessoal gosta de brincar, isso é azia, não é o Espírito Santo. Mas se a Bíblia fala que Ele é uma pessoa, Paulo ele fala que eu posso ter comunhão com Ele. O problema é que quando eu trato Ele somente como uma força, somente como o poder, não é? O Espírito Santo, o poder, a unção que despedaça o jugo, que cura, que ressuscita os mortos. A forma de Deus em power, em poder. E você só lembra muitas vezes do Espírito Santo quando está passando por um problema, não é? O Espírito Santo me revela isso. O Espírito Santo me ajuda para fazer isso. O Espírito Santo, vamos lá, o poder do Senhor, obrigado, Pai, pela unção. É porque, meu irmão, talvez, muito provavelmente, por falta de ter comunhão com a pessoa, você agora está requerendo somente a força dele. Só que quando, meu irmão, eu tenho intimidade com o Espírito Santo e comunhão com Ele, quantas coisas podem ser diferentes. Eu tive que aprender isso, meus irmãos. O Espírito Santo teve que ser o meu melhor amigo porque não tinha mais ninguém. Em uma turma de 40 pessoas, ninguém queria conversar comigo, ninguém queria falar comigo por causa da cultura japonesa, por eu ser uma pessoa diferente. Você olha para mim, sou muito japonês, não é? O que é que eu ia fazer, meus irmãos? Foi quando eu entendi que eu poderia contar com o Espírito Santo para tudo. Ter conversas com Ele, ter intimidade com Ele. E as coisas foram acontecendo. E muitas vezes, a gente está só tratando Ele como uma força. Como se fosse a energia. A eletricidade é boa. Nós sabemos para que funciona, sabemos como funciona. Só que eu não posso ter comunhão com a eletricidade. Eu não posso falar: oi, eletricidade, como você está? Se eu querer ficar muito perto dela, eu tomo um choque. Faz mal. Só que o Espírito Santo não é assim, amém? Repete comigo: eu posso ter comunhão com o Espírito Santo.
Aleluia. Como é que eu faço isso? Através da oração. Tem outra frase aqui que eu gostaria de ler para você, do J.C. Ryle. Ele disse assim: fé é para a alma o que a vida é para o corpo. Lê mais uma vez. Fé é para a alma o que a vida é para o corpo. E a oração é para a fé o que o respirar é para a vida. Como um homem pode viver e não respirar? Não posso compreender isso. E como um homem pode crer e não orar? Isso também não compreendo. Eu estava em Tóquio participando de um revival morning, não era revival night não, revival morning, de um culto de avivamento. Quem aqui já participou de um culto de avivamento? Não é? Muitos são aqueles, às vezes, que as cadeiras voam, não é? Palavras são ditas, pessoas são curadas e aquele mover, uau! E o pastor ele começou a falar sobre o Japão. Sabe, o Japão é um país muito lindo, tecnológico, as ruas são limpas, não é? Tudo funciona lá. Se você deixar o seu celular em qualquer canto, no outro dia ele vai estar lá. E se não estiver lá, muito provavelmente está na polícia, porque alguém achou e levou para a polícia. E deixou lá. Funcionam as coisas. E por muito tempo as pessoas pensam assim: nossa, para que levar o evangelho para o Japão? Lá todos são respeitados. Lá não precisa ter fila preferencial, porque as pessoas respeitam por natureza. Aqui no Brasil eu assustei um pouco assim desse quesito. Estou me acostumando ainda. Não tem lombada, não tem radar, não tem buraco nas pistas. Mas por que o evangelho não chega lá? O que é que está acontecendo? Sabe, o evangelho, ele volta a ser permitido no Japão somente em 1888. Repete comigo, 1888. Até aqui era proibido, não havia liberdade de religião. Então, de 1888 até hoje, mais ou menos 137 anos. E nesses 137 anos, a população de cristãos no Japão nunca passou de 1%. E quando a gente vê o gráfico, né, estava crescendo assim, desde 1945, avivamento Holiness, depois da Segunda Guerra Mundial, continuou crescendo. Só que em 1996, o evangelho ele começa a declinar pela primeira vez, porque teve o grande atentado do metrô de Tóquio. Talvez algum de vocês já ouviram falar, que é o atentado com gás sarin. E é por isso que não tem lixeiras no Japão, porque as bombas foram escondidas nas lixeiras do metrô. Aí o evangelho está caindo. E quando a gente olha o gráfico, a última vez que o evangelho subiu, que o pico subiu no gráfico de pessoas que aceitaram a Cristo, de pessoas que diziam ser cristãs, foi entre 2010 e 2011. Curiosamente, foi quando a gente chegou lá também, só que não é esse ponto que eu quero dizer. Em 2010 e 2011, teve o grande terremoto. Quem é que lembra desse terremoto? Onde que ao mesmo tempo o Japão sofreu por tsunami, radiação e terremoto. 3 grandes desastres acontecendo ao mesmo tempo. E nessa situação, o evangelho cresceu. Por quê? O mundo inteiro começou a olhar para o Japão e orar pelo Japão. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque eu posso provar para você que a oração vale muito em seus efeitos. Eu posso provar para você em números que orar por uma nação vale muito em seus efeitos. E se orar por uma nação, meu irmão, faz muito efeito. Quanto mais eu posso orar por aqueles que eu amo, por aqueles que eu convivo, quanto mais pelo meu local de trabalho, quanto mais pela minha igreja local. Nessa oração de avivamento, o pastor ele começou a falar, ele disse assim: meu irmão,
Se você realmente ama o Japão, se você realmente quer que essa realidade transforme, se você quer realmente que a gente saia do 1%, quanto tempo de oração você está dedicando a isso? E de fato eu percebi esse fenômeno muito curioso. Lá também, o nosso culto menos atendido é o culto de oração. É o culto onde tem menos pessoas. E esse pastor, ele fala algo que ficou marcado da minha vida, eu não tenho anotado até hoje, não é uma frase gigantesca, é algo que muitas pessoas já ouviram falar, mas se eu realmente acreditasse que oração funcionasse, o culto de oração seria o mais frequentado. Porque se eu creio que eu posso falar com Deus, e que isso vale muito em seus efeitos, por que eu não oraria? Por que eu não investiria tempo ao Senhor? Você está aqui comigo? Tem uma frase do pastor Smith Wigglesworth que ele fala assim: eu descobri a melhor maneira para conquistar a vitória. É orar até orar. Aleluia. E tem uma frase do pastor Lester Summerall que diz assim: eu nunca encontrei um homem que ora derrotado. Aleluia. Algo em comum, meu irmão, em todos os grandes homens de Deus, homens que pisaram na terra, eram homens de oração, mulheres de oração. E eu entendo, meu irmão, vivemos uma vida corrida, vivemos uma vida atarefada. Eu vejo aqui as pessoas no Brasil, elas acordam cedo, vão trabalhar, não é? Enfrentam um trânsito que só a misericórdia do Senhor. Eu tenho passado um pouco isso com vocês, não é? Me perdoe, irmãos das motos, não é? Mas o pastor Simon estava pregando toda terça esses dias, e ali esses demônios que andam de moto. Não é você, meu irmão, você anda direitinho, eu creio, você é crente, amém? Aleluia. Pastor Bud falava: idiota, irmão, você coloca adesivo, verbo da vida em sua moto e dirige que nem um doido. Para com isso, você não é verbo da vida. Porque você está dirigindo aqui assim, não é? Aparece uma moto aqui, na frente, atrás. Você falta só aparecer em cima aqui de você. Não é? E você passa por tudo isso, passa por esse estresse. Aí chega na hora do almoço, às vezes tem 2 horas, às vezes tem 1 hora, depende. Tem gente que às vezes é 40 minutos de almoço e você volta para trabalhar. Aí trabalha até as 5, até as 6, depois pega um ônibus para casa. E muitas vezes cansado. O que eu devo fazer então? Como é que eu posso, em uma vida tão corrida, tão atarefada, ter momentos com Deus, ter momentos com o Senhor? E eu lhe digo, meu irmão, aprenda a ter esses momentos no seu dia a dia, nos seus afazeres. Aí vai fazer toda a diferença. Durante o meu percurso para a escola lá, a faculdade lá no Japão, eu vou de trem, são mais ou menos 40 minutos de percurso. E o que é que eu faço nesse tempo? Eu invisto em oração em línguas. Porque eu sei que é o tempo mais precioso que eu vou ter. E que ninguém pode me atrapalhar, porque é só eu e eu vou estar ali sentado e vou para o trem, pronto. E eu invisto ali aqueles 40 minutos em oração em línguas. E quantas revelações, quantas coisas aconteceram nesses momentos. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente tem a ousadia para fazer as coisas. Eu estava orando em línguas no trem uma vez, bem na minha, e eu escuto uma japonesa aqui atrás. Eu estava aqui sentado, ela estava aqui atrás, porque no vagão, não sei se aqui no Brasil é assim também, tem as cadeiras e tem um espaço no meio para quem vai ficar em pé, não é? Para quem vai ficar segurando. E eu estava aqui sentado de costas, eu escuto um barulho. Quando eu olho para trás, tem uma jovem senhora, eu devia ter ali mais ou menos entre 30 e 40 anos, caída no chão. E ninguém indo até ela. Porque nós temos lá uma cultura muito forte de não interromper o outro, não incomodar o outro tão forte.
Sabe, é um país muito seguro sim, posso deixar meu celular, ninguém vai roubar. Mas se você tiver um ataque cardíaco, no meio da rua, provavelmente ninguém vai lá te ajudar. Porque é muito, eu não vou me aproximar, não vou ficar perto. Tem também a cultura do silêncio. Minha mãe, ela odeia a Hello Kitty porque é um gato sem boca, não é? Representa muito o Japão. Pessoas não falam, ficam quietas. A atmosfera do país faz a gente se calar. E naquele ambiente a senhora cai no chão. As pessoas olham para mim e falam, uau, como você era ousado, como você consegue pregar. Esse dia estava lá no JPM, 3.000 pessoas. Eu brinco, meu irmão, nunca parei de ser tímido não, continuo sendo, só obedeço ao Senhor. E aí eu me levantei porque eu sabia, a pessoa estava caída no chão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar por ela. Crente, né? O que eu fiz? De onde eu estava sentado, coloquei minha mão assim e disse, em nome de Jesus, curada, Pai, amém. Em nome de Jesus, amém. E aí eu escuto uma voz do alto, diz assim, ei, fala em voz alta. Eu digo, meu Deus. Nome de Jesus, seja curada, sarada. Nome de Jesus. Eu venho a voz de novo dizendo, fale mais alto e em japonês. Ai, meu Deus. Me coloquei de pé, fui até ela lá, ela caiu no chão. O pessoal olhando assim, não é? Com aquele bem olhar de julgamento japonês. Estendi a minha mão e disse, Yesu Cristo no mina nyotei norimasu. Yasarenasai. A senhora se levantou. Como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei pensando, obrigado, Pai, se eu não tivesse sensível ao Espírito Santo, se eu não tivesse tido comunhão com o Senhor, eu não ia obedecer essa voz que estava vindo. Eu ia ficar ali quietinho na minha. E quantas situações, meu irmão, nós às vezes passamos no nosso dia a dia, que se a gente tivesse íntimo com o Senhor, nós teríamos ousadia e força para ir contra elas. Não me venha me dizer que isso seria infligir a cultura brasileira, que não é não. As pessoas amam cuidar da vida dos outros aqui. Não venha me dizer que é ruim abordar uma pessoa, você é abordado o tempo todo. Quanto mais aqui, meus irmãos. Eu cresci nesse ambiente, eu cresci vendo o meu pai ter compaixão por pessoas aqui no Brasil. Eu tinha 8 anos de idade, a gente andava na rua, andava na feira. Na feira, tá certo? Ele conversando com as pessoas e do nada falando, a senhora está bem? A senhora tem certeza da sua salvação? Aí a mulher começa a chorar. No meio da feira, no meio do shopping, no banco, no motorista de Uber. Qualquer um que aparecesse. Porque, meu irmão, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu tenho um Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos que habita em mim, eu tenho força e coragem para fazer as coisas. Eu tenho força e ousadia para viver o Evangelho. Aí as coisas ao redor vão começar a mudar. Amém? Você crê nisso? Você pode ficar em pé? Aleluia. Convido aqui a pedir música. Aleluia. Sabe, eu creio em uma unção de cura aqui nesse lugar. Aleluia. Sabe, não só cura física, mas dores na alma, feridas na alma. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, por uma unção que despedaça todo o jugo agora, Pai, em operação, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui. Pelo Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo, o chão é livre nesse lugar.
livre para se mover, Senhor. Livre para agir nesse lugar. Oh, obrigado, Pai, por laços familiares reatados, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Pessoas voltando a falar com os pais. No nome de Jesus. Barreiras sendo quebradas, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Oh, levanta suas mãos. Oh, obrigado, Pai, pela paz que excede todo o entendimento agora, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque pessoas aqui, Senhor, vão ter a melhor noite do sono da vida delas, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Uma paz que excede todo o entendimento, Pai. Não importa a situação que esteja passando, Pai, no nome de Jesus. Ela cheira que ela lara cele que ele chole que ele pra cele que ele chole que ele pa 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 chele que Yeshua. Hey, praise the Lord. Oh, obrigado, Pai, por mães que estão preocupadas com seus filhos. Obrigado, Pai, por uma paz que excede todo o entendimento agora, Pai, no nome de Jesus. Nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Vou fazer 2 apelos. Um é para quem tem alguma doença, alguma enfermidade, ou está sentindo dor agora. E o outro é para você que está passando por algum desafio. Algum desafio que essa mensagem que nunca é tarde demais é para você. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha
todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. Só pra você. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você, só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor.
Tem algumas dores, algumas enfermidades que a gente não vem à frente porque a gente já está acostumado a viver com elas, não é, no dia a dia. Mas eu creio, meus irmãos, hoje em uma plena saúde para você. Amém, aleluia, obrigado, Pai. Eu creio por pessoas que não conseguiram levantar o braço na totalidade, levantando agora. Obrigado, Senhor, Pai, por joelhos saudáveis, Senhor. Obrigado, Pai, por dores recorrentes na coluna saindo agora, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por dores de cabeça, Senhor, sinusite saindo, Pai, no nome de Jesus. Levanta suas mãos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, Pai, pelo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificando o corpo deles agora, no nome de Jesus. Oh, obrigado, Pai, por doenças de pele sendo curadas agora, Pai, no nome de Jesus. Ansiedades tão fortes que os sintomas vinham no corpo, saindo agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, de um simples nariz entupido. A tua cura acontecendo agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, pessoas mais leves. Ei, e obrigado, Pai, por uma alegria sobrenatural. Ei, meu irmão, porque não foi o diabo que deu sua alegria, não é ele que vai roubar? Ei, aleluia. Declaro, meu irmão, o diabo não roubando mais nenhuma lágrima do seu rosto. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar.